Agô Exu, Cobalarô Eixo, Mojubá, Laroiê. Salve, salve a todos e todas. Mãe Flávia aqui para mais um podcast. Como vocês podem ver, minha voz hoje está daquele jeito, significa que a gente tem sido convocada a falar em muitos lugares, né? E não tive um tempo de fazer um repouso vocal. Peço perdão pela voz que não é tão bonita. E hoje está com esse grave um pouquinho mais acentuado, mas de qualquer forma recebam a minha boa vontade de estar aqui falando para a cabeça de vocês e peço licença ao útero da primeira mulher que gerou sua linhagem matriarcal para falar para vocês. Quem está aqui comigo hoje é Júlia, minha filha. Dá um salve aí, Júlia. Benção, mãe. Salve, Oi, gente. abençoe. O oi dela hoje foi tímido. Bom, vamos lá. Qual é o tema de hoje, Júlia? O tema de hoje é matriarcado e o machismo nos terreiros, né? Tema polêmico, mas que quem conhece a senhora já sabe que é uma ótima escritora e fala muito bem sobre isso. A gente, infelizmente, ocupa um lugar de debater, fazer debates que as pessoas não querem fazer. Eu quero, antes de tudo, posicionar meu lugar de fala. Bom, meu lugar de fala, primeiro, é de uma vítima sobrevivente do feminicídio, né? Todos sabem que, todos e todas, que minha mãe foi assassinada e que eu fiquei com o corpo dela 3 dias morto dentro de casa, eu e meu irmão Fábio Igor, que tinha 3 anos na época. E foi um feminicídio porque foi um crime cometido pelo meu padrasto. Então, meu lugar de fala é de quem foi atravessada pela violência contra a mulher, em primeiro lugar. Segundo lugar de fala, de uma mulher matriarca, babá de Umbanda, 25 anos de terreiro aberto, e Alorixá, Apetebinifá, que cuido e acolho mulheres. E de uma IA que está dentro de unidade prisional. Eu atendo unidades prisionais. Eu atendo 2 unidades prisionais. Então, meu lugar de fala é de alguém que está lidando com essa mulher, que sofreu violência, foi criminalizada, penalizada e está lá, muitas vezes ao tentar se defender dessa violência. Lugar onde a maioria das pessoas não estão, que é o cárcere, portanto, não podem falar desse lugar, a menos que eu conheça. E como matriarca, eu estou acolhendo há 2 décadas e meia, um quarto de século, pessoas, mas sobretudo mulheres, mulheres que chegam no meu terreiro denunciando ou relatando casos de violência patriarcal, dando a entender que é um problema espiritual. E que ao longo de 25 anos eu não tive ninguém para me orientar em como lidar com isso. E no início eu tratava como um problema espiritual. Era o obsessor, era o egum. E atesto aqui a minha falência no início da minha caminhada espiritual. Porque realmente eu colocava isso na conta do demônio, do diabo, de sei lá o quê, numa umbanda cristianizada que culpabiliza essa figura mítica que a gente não sabe onde é que está, que é o diabo, mas ele não está ali na hora de socorrer essa mulher, então quem tem que socorrer somos nós. E o terceiro ponto, para posicionar meu lugar de fala, né? Sou especialista no assunto. Estudo política de gênero, sou especialista em políticas de gênero na América Latina, pelo Instituto IPPDH de Direitos Humanos, do Mercosul, e também sou teórica, né? Meu quarto lugar de fala. Sou teórica do assunto, está aqui o nosso livro, nossa contribuição, Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala. Então, são assuntos que eu dedico atenção a ele nos últimos 25 anos da minha vida. Muito bacana, né? Muito bacana a gente ver uma matriarca que não só se entende enquanto matriarca, mas que escreve sobre isso para outras matriarcas, né? Exato. E para outras mulheres também, né, minha filha? E por que a gente está dizendo isso, né, Júlia? Porque as críticas vêm e, às vezes, elas vêm endossadas por pessoas que não têm lugar de fala para falar. E a gente precisa ter um lugar de fala para poder falar sobre um assunto. Se você não é conhecedora, conhecedor, especialista de um tema, é só uma opinião, é palpite. Agora, a contribuição ela é feita a partir do momento que você tem pertencimento e, portanto, legitimidade para falar daquele lugar. Ou seja, se eu não me dedico a estudar um assunto, como é que eu posso falar sobre ele? Palpite não transforma a violência, nem diminui o preconceito. Então, Exatamente. a gente precisa dosar um pouquinho mais a responsabilidade da nossa fala ao contribuir com alguns temas. Para a gente começar, né, a falar desse tema que é super extenso, né? Eu queria primeiro que a senhora trouxesse para a gente, para os ouvintes, uma definição sobre machismo, sobre misoginia. Perfeito.
perfeito. Muitas pessoas não sabem, né, o que é machismo e misoginia, volto a dizer, está nesse livro aqui, você encontra na Editora Aruanda e na Amazon. Bom, machismo, de uma maneira geral, é um comportamento de violência que o homem oferece contra mulheres, mas não somente contra mulheres, contra pessoas LGBT, contra crianças, contra pessoas trans. É um comportamento onde, por exemplo, o homem pode silenciar a mulher quando ela está falando, ele aumenta o tom de voz, ou ele simplesmente impede que ela fala. Pode ser também um comportamento de achar que a mulher não tem direito a ocupar certos espaços, então aquilo ali é uma forma de manifestar machismo, né? E existe os micromachismo que a gente explica muito bem aqui, se der tempo, inclusive, quem sabe você escolha um micromachismo aqui para a gente ler, e que são categorias de comportamento invisíveis, quase que imperceptíveis, que os homens fazem contra as mulheres e que vão, a médio e longo prazo, adoecendo essas mulheres. Por exemplo, de dizer sempre que você é louca, de dizer que você não tem razão, de isolar você do convívio com as pessoas que possam te oferecer uma rede de apoio, por exemplo, das suas amigas, da sua família, dos seus parentes. Às vezes, escolher uma mudança de casa justamente para você perder rede de apoio, para, no caso da violência ou da violação, que nem sempre a violência ela é física, muitas vezes ela é psicológica ou patrimonial, ou seja, o homem passa a ser o detentor de tudo financeiro e material que circula naquela casa. Então, são formas de micromachismo, né, que a gente vai falar melhor num outro programa. Mas, a princípio, o machismo ele é um pouco mais fácil de ser identificado e o micromachismo não. É preciso uma observação maior. Se você quiser escolher um micromachismo aqui aleatoriamente no capítulo 6 para dar uma lida, eu acho que era legal para a gente exemplificar. E o que é a misoginia? Que eu acho que essa que é a questão que fica mais invisível ainda. Bom, a misoginia ela é um ódio gratuito oferecido pelos homens contra as mulheres. Significa dizer o seguinte: o início dos tempos havia as sociedades setentrionais, ou seja, abaixo da linha do Equador, e as sociedades nórdicas, né? Acima meridionais, abaixo da linha do Equador, e setentrionais acima da linha do Equador. E o fator do clima influenciava a forma de organização social. Então, ao norte, os homens ficavam muito nas cavernas, usavam peles de animais para se proteger do frio. Lá é muito mais frio. E esses homens iam à caça, né? E tinham que muitas vezes lidar com animais de grande porte, tanto que é uma figura física que remete aos vikings, homens de ombros muito largos, baixos, né? Para ter muita força aqui para lidar com aquele animal. E essa mulher ficava na caverna e protegendo a prole. Então, ela não participava da vida de sustento daquela comunidade. Essa mulher ficava cuidando da prole para que essa prole sobrevivesse, ou seja, garantisse a sobrevivência, a continuidade daquela comunidade, né, da espécie. Já na linha meridional, ou seja, povos africanos, povos ameríndios, o clima possibilitava que as mulheres circulassem. Então, as mulheres sempre fizeram parte da organização social e econômica produtiva desses lugares. Então, essa mulher, ela arava, ela caçava, ela ia para a guerra. A responsabilidade da criança não era só da mulher, ela não ficava em casa na caverna cuidando, ela era colaborativa. Tanto que tem um verbo, um ditado de Fá que diz: é preciso uma comunidade inteira para educar uma criança, né? Não apenas uma mulher sozinha. Então, o homem era copartícipe dessa criação, dessa educação. Esses valores eram repassados por toda a aldeia. E essa mulher também tinha um lugar de autoridade, de matriarca, né? Então, nessas sociedades meridionais, a mulher ela tinha uma participação ativa. E aí, nesse sentido, essa figura ela era pública. Então, ela também era sagrada, porque era percebível que essa mulher gerava vida e que ela era corresponsável com o homem. Então, ela também era autoridade religiosa. Não por acaso, as religiões de matrizes africanas elas são uma das poucas no mundo onde a mulher exerce o papel de autoridade sacerdotal. Como é que nasce a misoginia? Algumas teóricas do assunto defendem esse entendimento e eu concordo. Nessas sociedades setentrionais, ou seja, ao norte,
O homem cria o estigma de que ele trabalha para sustentar a mulher. E aí ele passa a gerar um ódio gratuito. Ah, eu que faço tudo, e você que fica aí igual uma madame. Que não é igual uma madame, porque ela estava ali cuidando, né, das coisas. E passa a desenvolver um ódio. E esse ódio vai gerar agressões verbais, físicas e públicas, ou seja, negar à mulher o direito de participar. Tanto que o feminismo ele nasce justamente da reivindicação dessas mulheres europeias, né, anos depois dessa forma tribal, que o filme Os Crudes exemplifica bem, essa forma de organização setentrional. O feminismo vai ser justamente uma reivindicação das mulheres europeias e brancas, tentando fazer parte do mercado de trabalho, tentando ter direito de acesso, passear pelos lugares públicos e ter direito ao voto. O nosso rolê é outro, né? Nós não somos feministas, nós somos mulheristas africanas, e a gente indica aqui a leitura desse livro, né? Mulherismo Africana, Recuperando a Nós Mesmos, da Cleonora Hudson, um livro recentemente traduzido, que ele apresenta por que a gente não pensa dessa forma. Por quê? Porque nós, mulheres negras, sempre estivemos trabalhando no labor, as nossas manameríndias também, né? As nossas irmãs indígenas. Então, o nosso rolê era outro. A gente não tinha essa cultura da violência do homem contra a mulher, desse, perdão, dessa não participação da política, uma vez que as mulheres eram ialodés, as senhoras do mercado e as senhoras também que aconselhavam os reis, né? Tanto que os filmes africanos que a gente tem começado a ver aí pela Netflix, e a gente agradece, você percebe a presença de mulheres como obás, como conselheiras, como rainhas, né? E isso é muito importante. Tanto que na divisão de gênero, a gente não classificava poder e lugar de autoridade por gênero. Gênero é uma criação do feminismo, do conceito eurocristão do pensar mulher, que tem como grande referência Simone de Beauvoir, que eu acho importantíssima a leitura, inclusive. Mas já nós, mulheres africanas e perdão, mulheres africanas em diáspora, a gente tem que ler Yoronke Oyumi, A Invenção das Mulheres, um livro recentemente traduzido para cá também, né? E os livros de Sheikh Anta Diop de Dakar, que traduz esse pensamento, que recentemente também foi traduzido para o português. Então, veja bem, a misoginia é um ódio gratuito que o homem oferece contra a mulher, fazendo com que ele possa emanar violência psicológica, física, possa matar, né? Ele mata a mulher. O feminicídio vem do que o homem tem um ódio da mulher não obedecer a ele. Então, isso foi gerado nessas sociedades setentrionais. Por isso que a gente tem que debater esse assunto dentro de terreiro, porque os homens que cultuam orixá é uma visão de uma mitologia, de uma cosmologia nascida dentro do continente africano. Então, não tem por que a gente se comportar feito os homens nascidos acima da linha do Equador. Então, é uma organização cívica do seu pensamento. Para quem eu quero olhar, quais são os valores civilizatórios e filosóficos, éticos e morais que eu quero olhar para formar a minha conduta, a minha prática existencial aqui. Até porque eu preciso honrar meus ancestrais, eu vou retornar, a gente é reencarnacionista. E ao retornar, quem eu encontro lá para me receber e qual é a família que vai se abrir para me receber aqui se eu não tiver tido uma vida digna. Então, nossos homens precisam pensar sobre isso. É muito sobre relação de poder, né? Sim. Muito. Sobre as mulheres. Como a senhora sugeriu, eu vou ler aqui agora 2 micromachismos. Peguei 2 pequenininhos que tem aqui no livro, para as pessoas poderem conhecer até melhor, né, o livro da senhora e ver o conteúdo bom que tem aqui dentro. Vou ler o primeiro, que é o insistência abusiva. Sim. Conhecido pela expressão ganhar pelo cansaço, esse MM consiste em obter o que se quer por meio de uma insistência inesgotável que provoca angústia e ansiedade na mulher. Esta acaba realizando o desejo imposto pelo macho em troca de um pouco de paz. Gente, traduzindo, alguma mulher aqui já desenvolveu taquicardia, ansiedade, insônia por causa desse comportamento repetitivo? Ou seja, ele vai vencendo você pelo cansaço, ele vai insistindo que você faça aquilo que ele quer. É importante lembrar também que esse comportamento também pode ser feito por mulheres, tá? Que são machistas e não refletem. E aí a mulher vai começando a ficar doente, porque ela é tida como uma maluca, porque há uma repetição de ordens que vem com uma voz de comando, e, portanto, comando significa poder, autoridade, violência, que ela fica coagida. Então, ela diz que não ia fazer, quando acaba, ela
quando termina, ela acaba fazendo e não sabe nem por quê. Júlia, antes de você ler o outro micromachismo, eu queria aproveitar aqui e compartilhar a dica da mãe Flávia, convidar vocês para participarem da semana Ubuntu, né, de 16 a 19 de abril, às 20 horas, com aulas gratuitas no canal do YouTube da Pós Ubuntu. Tá? A gente terá participações de pessoas como nossos queridos pais e professores, pai Sidney Nogueira, professor Wagner Gonçalves, mãe Cláudia Alexandre e o babá Márcio de Jagum, trazendo essas reflexões de, por exemplo, a questão da figura do Exu nas religiões afro-brasileiras, os búzios, diferenças entre transe e mediunidade na Umbanda e no Candomblé, são alguns dos temas que serão abordados nesse evento por um time de referências no assunto, tá? O evento é absolutamente gratuito, você pode se inscrever apontando a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está na sua tela, ou entrando em contato com a própria Umbanda EAD, nesse link que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, outro exemplo de micromachismo. Um outro que eu selecionei aqui é o comunicação defensivo-ofensiva. Uhum. Esse micromachismo revela que o objetivo da comunicação não é o diálogo, já que a fala masculina tem sempre um tom de imposição e convencimento, em detrimento da fala feminina, que é sempre desqualificada e inferiorizada. As defesas e os ataques têm a intenção de atender os caprichos e as razões do macho, e não a de abertura ou negociação. Em suma, as conversas já são iniciadas com um objetivo definido: humilhar a mulher e reafirmar a autoridade masculina. São conversas estéreis, né? Na verdade, parece que é um diálogo. A mulher chama para DR, mas, na verdade, ela já entra vencida, né? Porque ele, no final, vai sempre dizer que ela está errada e que acaba que vai fazer o que ele quer. E aí ela sai com aquela sensação de que conversou, mas que nada mudou. Só que isso, a médio e longo prazo, adoece. Ou então é aquela maneira de você converter a situação. Às vezes a mulher, ela começa dizendo o que incomodou, o incômodo dela, e aí quando ela se dá conta, a conversa já virou. Ela é o grande problema e não aquilo que ela trouxe inicialmente. Exato. Ela é a culpada por ele ter tratado ela daquele jeito. E aí, essa culpa é cristã, gata. Se tu olhar para essas mulheres europeias, não vai dar conta de você. Então, o feminismo muitas vezes não dá conta da gente. Eu estudo feminismo, muitas vezes falo que sou feminista para facilitar a compreensão, mas é algo mais profundo, né? Primeiro eu me tornei realmente feminista, depois mulherista africana, até entender que o nosso rolê é outro. Por que o nosso rolê é outro, Júlia? Nós não somos machofóbicas. É muito importante você entender isso. Nós, mulheristas africanas, mulheres de terreiro, nós não somos machofóbicas. Machofobia significa o ódio aos homens. Eu não tenho o menor problema com os homens, pelo contrário. A minha relação com eles é até muito boa. Eu sou bem resolvida com meu pai, com meu avô, sou bem resolvida com os homens que me atravessam. Agora, não significa que eles não foram machistas com as mulheres da minha família e até mesmo comigo. Não significa que eu não tenha que reconhecer que aquele comportamento machista talvez tenha adoecido a minha mãe, a minha avó, e eu tenha sido educada por mulheres adoecidas emocionalmente por conta do machismo e da misoginia. Tanto que é o capítulo 5 do livro que antecede o capítulo 6 do micromachismo. Como era a saúde emocional da sua mãe? A minha mãe era histérica, minha mãe era isso, minha mãe era alcoólatra, minha mãe era drogada. Não, às vezes sua mãe era uma mulher doente. Pelo machismo. O machismo mata, ele adoece. Então, a gente precisa entender o que é isso. Porque só quando eu entendo é que eu vou lidar com esses assuntos, com essa questão. E por que os homens têm que saber desse assunto? Porque muitas vezes esse homem vai gerar uma filha, ele vai ser pai de uma menina, ou ele vai ser pai de um menino que vai matar uma menina por misoginia. E aí, se esse homem está no terreiro, ele tem que entender que as nossas ancestrais estão vivas, que a minha Xorongá está viva. E cada vez que a gota da lágrima de uma mulher bate no chão, pela dor causada por um homem, uma dor injusta, o ventre da terra se abre, pega a lágrima desse homem, vai correndo por debaixo da terra, como as raízes das árvores, encontra a planta do pé desse homem pelo útero ancestral que gerou ele, porque a casa de todo homem foi antes de todo um útero. Encontra esse homem, seca, sobe pela planta do pé dele e seca ele, até a morte. Por isso que a gente vê homens morrendo muito mais de doenças que comem eles por dentro do que mulheres, né? Tem explicação para tudo, para tudo. É só a gente buscar.
Então, a misoginia, ela é algo muito triste, porque a gente vai ver, muitas vezes, um homem abusando de uma criança que é sua filha, sua afilhada. Por quê? Misoginia. Ele tem ódio da mulher, então ele acha que a mulher tem que fazer tudo o que ele quer. Ela tem que ser obediente. E aí ele consegue olhar uma mulher ao invés de uma filha, uma mulher ao invés de uma enteada. E aí, ao longo de 25 anos, eu perdi a conta de quantas mulheres assim eu atendi, buscando ajuda espiritual por um problema que era de violência. E hoje sigo vendo um monte de pessoas sendo tratadas dessa forma. E o problema não é esse. Esse problema tem nome. O nome desse problema é violência contra a mulher. Mãe, eu selecionei algumas perguntas, Uhum. tá? Dos nossos ouvintes. Vamos começar primeiro com uma pergunta mais direta. Já teve situações de machismo dentro do seu terreiro ao longo desses 25 anos? Sim, sim. Eu Já queria que a teve. senhora falasse um pouquinho mais Sim. para as pessoas. Quero dizer que as primeiras vezes que teve eu não soube identificar, porque eu não tinha entendimento do que era machismo. Quero dizer que também já teve por parte dos meus próprios companheiros, né? O que eu estava, o que eu estou, gritando com mulheres e eu dizendo para ele: você está cometendo misoginia. Então, uma coisa é você não identificar, outra coisa é você identificar e se posicionar, né? E muitas vezes você vai ser a primeira mulher na vida dessa pessoa a dizer: isso é misoginia. Você está gritando com mulheres, né? E todas as vezes que teve, pelo menos que tenha chego no meu ouvido, eu fui tratar do assunto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o fato da gente se relacionar com homens não significa que eles sejam perfeitos. Mas significa também que a gente tem coragem de falar de algo que muitas mulheres passam coisas piores dentro de casa e não falam. Tá. E outros casos de machismo aconteceram também no meu terreiro, por parte de filhos de santo, por mais que eu trate desse assunto muito diretamente com eles, mas o que mais me chamou a atenção, que eu quero inclusive dar aqui como testemunho, foi um filho de santo meu que estava comigo há muitos anos e ele tinha essa prática de bater na esposa. E em dado momento, a gente foi para um evento, ao voltar desse lugar num ônibus, a gente tinha bebido, ele bateu nela. Eu, em seguida, o expulsei do terreiro. Presta bastante atenção. Expulsei ele do terreiro. E ele ficou um tempo fora do terreiro. E aí, o que aconteceu? Um dia, Oiá pegou minha cabeça dentro do terreiro. E virou o herê, deixou a chuvisco e deu recado para mim. Que a casa não era minha, que a casa era dela. E que ela não mandou eu expulsar ninguém da casa dela. E que eu fosse imediatamente até a casa do filho dela e trouxesse ele de volta. Era uma chuva horrível. Nós saímos do Mendanha, Rio de Janeiro, até Padre Miguel. Eu absolutamente envergonhada e em conflito existencial, porque eu falei, vem cá, então ele bate em mulher e ele tem que ficar aqui? O que é isso? Né? Mas eu fui porque a Oiá mandou. Ela disse que a casa não era minha, era dela. Como até hoje a casa não é minha, é dela. Eu sou apenas a gerente. E bati na porta da casa dele. E naquele momento ele chorava, conversando com o tempo, implorando para voltar. E falei, vem aqui me desculpar, porque Oiá mandou levar você de volta para casa dela. Perdão. Porque eu não podia te expulsar. E ele assim o fez. Voltou para o terreiro, né? E conosco lá permaneceu ainda durante muitos anos. Depois disso, até onde eu saiba, né? Porque muitas vezes a mulher omite a agressão, nunca mais ele bateu nela. E o que aconteceu? Qual foi o grande aprendizado dessa história toda, né? Tanto a mãe dele como a mãe dela, né? Dele, meu filho, e dela, que era minha filha também à época, vieram me agradecer. E, inclusive, a mãe dela era evangélica, né? Eu me lembro que ela trouxe até umas coxinhas, ela vendia coxinha, em agradecimento. E ela era evangélica e ela falou assim: eu vim aqui te agradecer por ter aceitado ele de volta. Porque só você controla ele, ninguém controla ele. Eu tenho medo dele matar a minha filha ou matar o meu neto, que era o enteado dele. E só aqui que ele fica calmo. E ele voltou para cá, agora ele está muito calmo. Olha só que coisa complexa. Olha que coisa complexa. Esse casal permanece junto até hoje, até onde eu sei, não estão mais na minha casa, mas não houve mais a violência física, pelo menos, né? Não ser psicológica. Ali foi o adubo energético que aquela família se amparou. Mas em momento algum eu deixei de dizer para aquela mulher que aquilo era crime, que tinha que denunciar, que ela tinha todo o meu apoio. O que eu não posso é fazer a denúncia por ela. De alguma maneira, o terreiro acabou dando conta
do problema, mas a partir de uma atitude minha. Talvez se eu também não tivesse tomado atitude e deixado nítido para ele que se ele não parasse de fazer isso, ele não ia ficar no terreiro, e ele era muito apaixonado pelo terreiro, talvez o comportamento dele não fosse coibido. E realmente essa vergonha que ele passou foi o que coibiu, porque ele vinha com ela há anos e não tinha parado. Então, eu não estou dizendo que é para ir para o terreiro, que o terreiro vai dar conta. Eu estou dizendo como eu soube lidar com a situação. Não soube no primeiro momento e depois fui orientada. Então, assim como eu estou falando aqui, que o meu companheiro, meu ex-companheiro já fizeram também misoginia dentro do meu terreiro, várias mulheres passam por coisas piores dentro de casa. São esculachadas, são desvalorizadas, são até violentadas fisicamente, são maltratadas até pelo pai, pelo irmão. Sabe que o pai ou o irmão comete misoginia com outras mulheres, não se posicionam. Mas como eu sou uma pessoa pública, muitas vezes as pessoas, quando eu falo sobre isso, igual agora a gente está com um grupo de estudo aí, machismo e misoginia nos terreiros, vem com a gente debater esse assunto, são 4 aulas, através da plataforma Hotmart, dá tempo de você se inscrever, a gente vai deixar o link aqui, ainda dá tempo de você participar, né? Aulas às quintas-feiras, 4 encontros. Quando a gente vem aqui falar, igual a gente lançou, né? Mulher não pode tocar tabaco, mas homem pode bater em mulher, não ser responsável financeiro pelo filho e tocar tabaco. Aí todo mundo vai falar, mas nem todo ogã é assim. Então, mas no vídeo também eu falei que nem toda mulher quer tocar tabaco, eu não quero. Então, eu não falei que todo ogã bate. Claro que não, eu conheço vários ogãs respeitadíssimos, aos quais eu tomo a benção. Mas nem todos são. E aí, por que não pode falar sobre o assunto? É tradição. Então, qual tradição que a gente está defendendo? A tradição de homem não bate mulher e ninguém mete homem bate mulher e ninguém mete a colher, inclusive dentro do terreiro? Ou é a tradição que fala de um terreiro que precisa olhar para essa África, como eu falei, um modelo de organização social matriarcal, onde o homem tinha a mulher como sagrado feminino, porque ele tinha entendimento que ela foi o ventre que gerou a vida dele. Então, para onde que a gente está olhando quando a gente está falando de tradição? Não sei para onde que a gente está olhando. E aí a mulherada vem me fazer inúmeros depoimentos, sendo que eu não sou governo. Eu não sou delegada, eu não sou autoridade governamental mais. Já fui. Fui coordenadora de diversidade religiosa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse lugar, a gente tinha algum poder de encaminhar a denúncia. Agora, não sou. E aí, as mesmas mulheres que vêm a mim fazer denúncia no privado, inclusive sobre vários pais de santos e figuras públicas, não têm coragem de encaminhar a denúncia para eles. Então, o que eu posso fazer? Abrir o debate. Só que eu já faço esse debate há muito tempo. Eu fiz a minha meia-culpa. Antes, o meu posicionamento não, eu era machista. Não, o homem te bateu, aconteceu alguma coisa, é um demônio, é um espírito, vão fazer um trabalho. Não, hoje eu falo, é machismo e a gente tem que trabalhar. E aí é o que eu digo, por exemplo, dos meus filhos de santo. Eu não tenho poder nenhum de pedir que eles sejam namoradores, que eles vivam, que tenham mais de uma mulher. Eu não tenho esse poder sobre homem nenhum, nem sobre os meus eu tenho. Nunca tive, sempre fui corna. Agora eu procuro tratamento para lidar com isso. Agora, o que a gente pode evitar? A gente pode evitar que um homem não faça uma criança, e não faça uma criança, faça um filho e não se responsabilize por essa criança. Isso eu cobro dos meus filhos. Podem não ser pais perfeitos, mas têm consciência da responsabilidade afetiva, né? Porque é para além de pagar pensão. É provérbio africano. É preciso mais do que uma pessoa para educar uma criança, é preciso uma aldeia inteira. Então, se esse homem não tem responsabilidade afetiva por essa criança, se ele não ama um filho que ele fez, como assim Iemanjá vai abençoar esse homem? Como assim Nanã ou Baiuá vai abençoar esse homem? Eu não consigo entender isso. E aí, no momento que a gente consegue explicar para esse homem, olha, não vai sair fazendo filho por aí. Porque, por exemplo, você quer ver um exemplo de machismo? Passa uma reportagem na televisão de uma criança que está com um problema qualquer. Imediatamente falo, cadê a mãe? Onde está a mãe? Mas ninguém fala, e onde está o pai? Esse homem foi colocado uma arma na cabeça dele para fazer aquele filho? Não. Ele fez por livre e espontânea vontade. Não há ereção com uma arma no pescoço. Então, ele fez porque ele quis. Então, ele tem que entender que se ele não se preveniu, ele é responsável por aquela criança como aquela mulher. É igual. Né? Uma outra forma de machismo, Júlia, por exemplo, por que a indústria farmacêutica
bancada pelos patriarcas eurocristãos brancos elitizados, ela produz cada vez mais hormônios para que as mulheres não tenham filhos, hormônios DIU, chip, não sei o quê, papá. Mas não produz hormônios para que homens não tenham filhos e dizendo, não façam filhos, dizendo que ainda não conseguiu desenvolver uma vacina. Como assim, cara pálida? O que é isso? Há uma política de interesse em que homens continuem gerando filhos à torta e adoidado. Só que as mulheres precisam entender, e mulheres de terreiro também precisam entender o seguinte: a mulher ela só pode fazer até um filho por ano. Ela pode até engravidar 2 vezes, mas nascer, só põe um filho no mundo uma vez por ano. O homem pode fazer um filho por dia, 365 filhos em um ano. E se ele for jovem, ele faz até 2. Então, quem tem que tomar pílula anticoncepcional é o homem, não é a mulher. E aí a gente vê uma preservação da saúde masculina. Exato, preservação da saúde masculina e a reserva de mão de obra para o mercado capitalista. Então, vai ter muita gente no mundo para trabalhar, para aceitar um salário de miséria, porque a concorrência vai ser sempre grande. Então, quando a pessoa está com problema e chega no terreiro falando que está desempregada, a gente tem que dar uma solução espiritual. Esse problema tem origem nesse momento aqui que eu estou explicando da história. Ou seja, o patriarcado, dentro do sistema de política do mundo, ele diz que tem que ter muitas pessoas, a reserva de mão de obra. Ou seja, se tem 10 pessoas disputando uma vaga, eu pago um salário miserável. E se um não aceitar, o outro vai aceitar. Se o outro não aceitar, não vai. Tem 10 pessoas esperando. Então, 9 ficam desempregados, né, vivendo a subnutrição alimentar, a miséria. E aquele outro vai aceitar um subsalário. E aí, não dá para pensar, Júlia, a questão espiritual religiosa dentro do terreiro sem dialogar com a questão social, porque o sacerdote, a sacerdotisa, ela é uma autoridade política dentro das tribos africanas e iorubás e indígenas. A gente tem responsabilidade, a gente toma decisões políticas, né? E aí a decisão política, por exemplo, de não pactuar com um homem que faz filho e não é responsável afetivamente, financeiramente sobre essa criança, é uma decisão política que eu tomo no meu terreiro. Então, eu procuro fazer com que os meus filhos sejam copartícipes da vida dessas crianças. E os que mais demoraram a me ouvir foram os que mais demoraram a ser abençoados pelas Iabá. Foram os que mais teimaram. E Oxum não abençoava esse homem, Ansa não abençoava, até entender. Alguns ainda pagando o soldo de tanto tempo de ausência. Agora, no meu terreiro não foi pactuado isso, nunca, não foi. Isso não foi. Ah, então os seus filhos santos são perfeitos? Não, não são, tá? Não são. Para com isso, com essa palhaçada. Não bote palavras na minha boca. Nem os homens que eu me relaciono são perfeitos. Agora, não é isso. E o mulherismo africano, né, é o quê? Esse homem, ele é um problema meu, porque ele faz parte da minha aldeia. Não é igual o feminismo europeu, que a mulherada acaba criando um ódio contra os homens. Por que ele é um problema meu também? Não é passando pano na cabeça dele. Porque eu saí de um. Ou ele é meu pai ou ele é meu avô. Eu posso ter um irmão que dividiu o mesmo útero que eu, no meu caso eu tenho. Eu posso me relacionar com homens, como é o meu caso, e posso parir um homem, como é o meu caso. Então, olha só, ele me atravessa. Então, são os meus homens. São os nossos homens. É o meu pai, é o meu avô, é um irmão, é um homem que eu me relaciono e é um homem que eu pari. E aí eu te pergunto, qual é a diferença, né, do debate que muitas mulheres vêm me criticar às vezes, né? Algumas até querendo dizer que eu sou hipócrita. Queria que todas as hipócritas fossem bem resolvidas como eu. Essas mulheres não estão fazendo debate com esse homem, com o pai, com o irmão, com o filho, com o amigo. E aí a gente chega num outro lugar. E esses dirigentes de terreiro misóginos, inclusive homens gays, dirigentes de terreiro misóginos. Mãe Flávia, o que a senhora está falando? Homens que odeiam mulheres. Ah, mas ele é gay, mas ele odeia mulher. Todos? Claro que não. Assim como não são todas as mulheres que querem tocar tabaco. Mas existem muitos casos. O que esse homem faz? Ele, hétero ou gay, acaba com a saúde psicológica dessa mulher dentro do terreiro. Não deixa nunca ela ascender a cargos de poder. Ele vai adiando a atenção àquela filha de santo, até mesmo com as suas obrigações.
até mesmo com a omissão de informações a passar. Mulheres fazem isso também, tá? Mulheres machistas e inseguras que veem nessa outra uma disputa, né? E aí aquilo ali é machismo. Ou então ela tem um filho e ele começa a falar abertamente na frente das outras, porque você fica abrindo essas pernas para qualquer um, né? Não entendendo o contexto que aquela mulher se viu vulnerabilizada naquela situação. E aí vai hostilizando, ou seja, fazendo com que a violência que ela sofreu seja um objeto de acusação da conduta dela. Então, existe micromachismo e misoginia dentro do terreiro, sim. Tem um monte de homem LGBT fazendo isso, tem homens héteros fazendo isso, abusando de mulheres, abusando de pessoas LGBT, usando a autoridade sacerdotal para fazer isso. E, infelizmente, também existem mulheres que fazem isso dentro de terreiro, da Umbanda, do Candomblé e de Ifá. Mãe, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, que veio de ouvintes, né? Qual o papel das mulheres no terreiro e como elas lidam com o machismo presente, né? E para aquelas que precisam de um conselho, como essas mulheres podem passar a lidar quando enxergam esse machismo dentro do terreiro? Bom, conselho. Diz que 180. Porque às vezes já é um crime. E normalmente, quando chega a ser crime, está em silêncio. Então, busque ajuda. Crianças que estejam ouvindo esse programa também busquem ajuda, né? Outro conselho, né? Eu recomendo a leitura desse livro aqui, Umbanda Preta, porque se você é dirigente de terreiro e não sabe o que é o ECA, e muitos desses abusos ocorrem contra crianças e crianças homoafetivas também, aqui vai te dar uma noção melhor, tá? Leia o meu livro, Salve Matriarcado. Se inscreve no nosso grupo de estudos, Machismo e Misoginia dentro do Terreiro. Serão 4 encontros, tá? Salve Matriarcado vai te ajudar muito. E busque formações. Ser formada, entender o que é isso. Vai ler Mulheres Africanas, o que elas estão falando. Se as mulheres são descendentes de Oxum, A Invenção das Mulheres, que é um livro que não está aqui, a Yoronke Oyomi, uma filósofa, a nigeriana, ela diz o seguinte: eu sou oxumista. Ela é iniciada no culto de Oxum. Essas mulheres estão escrevendo para a gente, né? Vamos entender o que elas estão dizendo. E aí questionar esse homem. Vem cá, mas você está fazendo um comportamento aqui que o Ogum não vai se sentir honrado, que o Oxóssi não vai se sentir honrado, porque é um homem africano em diáspora, homem de axé não pode bater em mulher. Homem africano, homem de axé, homem de terreiro, não pode negar afeto e apoio financeiro para a educação dessa criança. Homem de axé não pode deixar uma mulher que gerou um filho para ele, um útero sagrado, que trouxe a semente dele ao mundo, ser sobrecarregada sozinha com aquela criança. E a gente não pode tratar uma mulher que está sobrecarregada com uma maternidade sozinha, ela é sozinha para cuidar daquela criança, quando o conceito iorubá diz é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, porque aquele pai está por aí passeando com outras namoradas. E o pai de santo, a mãe de santo não tem coragem de falar que você não traz outra mulher. E muitas vezes permite que leve outra mulher, quando aquela mulher ferida que está ali no axé ainda nem curou aquela ferida e ela está sozinha, se matando para criar aquela criança. Aí ela chega no terreiro doente, com problemas espirituais, claro, porque o sistema emocional abre espaço para o campo energético e para o espiritual, e a gente tratar aquilo como o problema fosse fazer santo. E às vezes o problema não é fazer santo, porque ela até pode fazer santo, ficar melhor. Ela pode até tomar um ebom, um sacudimento, uma macia, um bori, mas o problema continua. Então ela amanhã pode virar estatística, como a minha mãe virou, como Marielle Franco virou. O assassinato político de Marielle é misoginia. Né? A demora que a gente teve em achar o assassino de Marielle foi porque misoginia, os homens odeiam publicamente as mulheres, calam a boca, silenciam e se protegem. Eles se protegem. Eles se protegem na medida que a gente não denuncia. Então é importante denunciar. Mas denunciar não adianta vir no meu Instagram. Eu estou abrindo esse grupo de estudo porque eu não aguento mais mulheres me procurar para denunciar homens. Eu não sou órgão de governo. Então, o grupo de estudo é para quem quer debater. Agora, eu recebi pelo menos umas 20 mensagens de mulheres dizendo que não iam poder participar do grupo de estudo, porque fulana do terreiro dela ia estar, Beltrana do terreiro dela ia estar, e ela não se sentia confortável. Eu falei, então fica difícil. E aí, Júlia, para a gente poder fechar, eu quero dizer aqui, né, que a gente está aí com o grupo de estudo, serão 4 encontros, quinta-feira, 7h30 da manhã, vai ficar gravado no Google. Essas pessoas, ao se inscreverem na plataforma da Hotmart, nesse link aqui, elas vão cair num grupo do WhatsApp, onde estarão somente as alunas cadastradas, e eu vou escolher ao longo, né, desse processo de formação de um mês,
Alguns terreiros, eu ainda não sei a quantidade, para oferecer uma oficina dentro dessas casas. Homens podem participar, não só pode como devem, mas sem direito à fala. Tá. A pauta é LGBT e pessoas trans? Não, a pauta não é essa. Muito embora esse tema é transversal e somos nós mulheres que debatemos com vocês. Mas a pauta é de mulheres, é sobre mulheres. Tá? E a gente vai estar selecionando alguns terreiros para fazer essa oficina presencialmente, né, sobre esse matriarcado e a violência, e assim melhorar, né, um pouquinho esse ambiente. Então, quem ainda tiver interesse, clica, vem para o link, tem um link aqui, e a gente está com muito carinho debatendo um assunto muito chato, e a gente não quer ser polêmica, não. Eu só não quero que você seja vítima de um feminicídio como eu fui. Talvez se no terreiro que minha mãe fosse, tivessem falado, isso aí não é obsessor, não é demônio, esse seu marido aí quer te matar, talvez a minha mãe tivesse vivo aqui comigo. Eu não tinha tido de sabor de ficar 3 dias com uma mãe assassinada dentro de casa, chamando um crime de, como é que é? Passional. Passional vem do latim, da paixão. Ele amava tanto, coitado, que até matou. Ela tirou ele do sério. Ela é a serpente do paraíso. Ela come o fruto proibido. Cultura cristã, olha a mulher assim. Cultura iorubá, não. A mulher é de Oiá, a mulher é de Oxum, a mulher poderosa, uma mulher revolucionária. Né? E aí, hoje, é feminicídio. Mas naquele momento, ele foi isento da culpa. Ficou livre o assassino da minha mãe. Então, o meu lugar de fala é de alguém que, primeiro, foi vítima de feminicídio, foi vítima de violência. Então, posso levantar para falar. E quero convidar vocês a estarem conosco. Né? Vem para esse debate, que hoje aqui foi só uma pirulazinha do que é isso. Quero agradecer a Umbanda EAD por essa parceria, agradecer por ser uma plataforma, uma das maiores plataformas de Umbanda que vem se abrindo ao debate do feminino, da violência contra a mulher, da questão racial. As pessoas que criticam, eu queria que vocês dissessem quantas pessoas você conseguiu abrir para o debate antirracista e quantas pessoas você conseguiu abrir para o debate da violência contra a mulher, inclusive dentro da tua casa. E olha lá dentro do teu terreiro. Então, é pensar um pouquinho sobre isso e agradecer a Umbanda EAD, que é nosso apoiador, nosso patrocinador, e te deixar com a seguinte pergunta. Você é mulher, mulherista africana, você é mulher que diz que é feminista, você tem coragem de dar cabeça para um homem igual dá para uma mulher? Realmente, nem toda mulher tem consciência de mulherismo, matriarcal, feminista, não. Conheço umas que, inclusive, são bem complexas. Mas uma coisa é segurar um BO de uma mulher, outra coisa é segurar um BO de um homem. Então, tem que botar esses homens à frente de terreiro para refletir, esses homens que estão da religião para refletir. Agora, você, mulher, que dá a cabeça a um homem, você tem que pensar 3 vezes em muitas coisas que talvez você esteja pactuando com uma prática do machismo e não está nem aí ainda dispersa. Tem que acabar os pais de santo. Não, não tem que acabar. Tem que acabar o machismo dentro da cultura dos homens que estão à frente de terreiro, sejam eles homens hétero ou homens LGBT. Meu saravá fraterno, curte, comenta e compartilha e vem com a gente para os próximos podcasts e para o grupo de estudo. Meu saravá fraterno.